está muito interessado em ouvir a sua visão, né, senador, como médico, como ex-ministro, como senador, sua visão tanto da saúde, da prevenção e também como que isso vai aparecer no programa de governo, né, do PT, quais são as perspectivas para o próximo ano. Muito obrigado. Vou pedir licença a vocês para falar em pé. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite da ACT, queria saudar Marcelo, que coordena essa mesa, saudar minha querida amiga Vera Luiza, companheira de muitas batalhas, né? Saudar o professor Luciano Rezende, conhecia de nome como ex-prefeito de Vitória. Quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, uma das cidades mais bonitas, mais bem cuidadas do nosso país, sem dúvida. E aqui representando a Fundação Astrogildo Pereira. Eu pedi ao Marcelo para tentar, nesses 10 minutos, falar um pouco da agenda que vocês apresentaram, que eu acho que é extremamente relevante, mas também falar um pouco do que é que nós pensamos em termos de programa de governo lá no nosso trabalho na campanha do presidente do futuro, se Deus quiser, presidente Lula, com toda a vênia do Luciano, e que passa principalmente por uma visão de que é importante nós reconstruirmos o SUS, a gestão do SUS principalmente. Significa reafirmar uma série de princípios e de diretrizes que a Constituição brasileira determinou para o Sistema Único de Saúde e que ao longo dos últimos 6 anos foram efetivamente desmontados. O nosso trabalho hoje é um trabalho duplicado em comparação com o que tivemos em outros momentos, em 89, em 90, porque há um desmonte. E nós dividimos em eixos o nosso programa. O primeiro, o acesso à universalidade, passando desde o tema do financiamento do SUS, que é um problema gravíssimo, as perdas que nós tivemos ao longo desse período foram enormes. Felizmente, o presidente Lula foi muito enfático em dizer que a visão que ele tem hoje da saúde é que a saúde é um investimento, não é meramente um espaço de gastos. Isso rompe com uma concepção importante que até os economistas da esquerda tinham. Então, isso é uma coisa fundamental, que é necessário estruturar, tanto do ponto de vista intersetorial, interseccional, com políticas integrais para atender a diversidade de populações que nós temos, desde as populações negras, quilombolas, dos povos indígenas, as mulheres, os LGBTQIA+, nós temos que ter um olhar que contemple uma visão de equidade, né? Recuperar o papel do Brasil no protagonismo internacional. Vera é uma testemunha aqui importante da relevância que o Brasil teve internacionalmente, por exemplo, no enfrentamento ao tabagismo, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, no debate sobre o acesso aos medicamentos para a AIDS. Então, nós queremos que o Brasil retome esse protagonismo. O outro aspecto diz respeito às redes, à integralidade e equidade. O fortalecimento da atenção básica. Não dá para a gente falar em promoção ou prevenção sem uma rede de atenção básica que funcione adequadamente, que esteja presente. Enfrentar no Brasil o gargalo da rede de atenção especializada. Quantas doenças evoluem para quadros graves porque nós não temos como dar seguimento ao processo pós-diagnóstico. O câncer, o diabetes, as doenças cardiovasculares. Então, nós precisamos de uma rede de atenção especializada que permita que esse acompanhamento se dê e que nós possamos enfrentar esse gargalo. O Programa Nacional de Imunizações. Nós temos agora, vamos lembrar, um trabalho redobrado. O Brasil não tinha movimento anti-vacina organizado antes dessa pandemia. E agora nós temos isso organizadamente, que vai se estender para outras vacinas no país que hoje
tem uma cobertura vacinal baixíssima em comparação com os índices que nós já obtivemos no passado. Então, a gente vai ter um trabalho importante de debate, de discussão, de conscientização para enfrentar problemas, não é, que não existiam e que existem agora. Esse é um deles. Por exemplo, nós temos que estabelecer um prazo para que nós possamos recuperar as coberturas vacinais numa ação intersetorial, com comunicação, articulado com o programa de transferência de renda, para que a gente possa garantir vacina para todas as nossas crianças. Temos uma responsabilidade grande, que é enfrentar os problemas decorrentes da Covid, seja do ponto de vista de tudo que ficou represado, porque o sistema de saúde terminou funcionando quase que exclusivamente em função da Covid, seja pelo fato de que há muitos sequelados pela Covid que não estão tendo a atenção necessária, inclusive porque nós estamos precisando estudar isso para poder dar uma atenção adequada a essas pessoas. A ideia de construir uma rede nacional de controle de doenças e emergências sanitárias. A Covid provavelmente foi a primeira de uma série de emergências sanitárias que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. Para isso, nós precisamos ter uma articulação muito grande, que envolve o SUS, envolve a academia, que envolve os 3 níveis de atenção à saúde, enfim, e que nós precisamos instituir. E o enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis, como vocês falaram aqui, especialmente dirigidas para o enfrentamento às doenças cardiovasculares e ao câncer, que são os 2 grandes responsáveis, e onde nós temos gargalos gigantescos. Nós estamos preparando uma proposta específica para trabalhar essa temática. Além de trabalharmos, aí mais especificamente entrando nessa agenda, esses fatores, né, que nós temos que trabalhar em termos de promoção. Essa agenda que vocês apresentaram, nós vamos incorporar aos nossos cadernos. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um pequeno programa de 2 páginas que pega vários pontos, mas nós estamos incorporando todas as sugestões que nos chegam, que vão ser transformadas em cadernos, que vão ser entregues à futura equipe de transição do Ministério da Saúde, para que leve todas elas em consideração e possa promover um plano de ação que enfrente esses problemas. Então, o problema do enfrentamento ao tabagismo, o problema da utilização abusiva do álcool, de outras drogas, a questão do diabetes, da hipertensão, enfim, a questão ambiental, que é fundamental, não é? Falar em promoção da saúde sem a gente discutir a questão ambiental é uma questão muito importante. Fortalecer a rede de urgência, trabalharmos retomando a reforma psiquiátrica no seu modelo que nós avançamos de promoção dos direitos humanos e ao mesmo tempo de efetividade, garantir o sistema de assistência farmacêutica, com o retorno da farmácia popular, ampliação da distribuição de medicamentos, inclusive medicamentos fitoterápicos, e ao retorno do programa Brasil Sorridente, que é uma das áreas de prevenção fundamental. A questão do complexo econômico e industrial da saúde, essa é uma dos temas que nós estamos procurando trabalhar. Inaceitável que nós tenhamos vivido o que nós vivemos agora nessa pandemia. O Brasil é um país com ampla capacidade de produção de insumos, com ampla capacidade de produção de medicamentos e com ampla capacidade de produção de imunizantes. É sintomático que dos 5 países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, 3 produziram vacinas. A Rússia, a Índia e a China. Será que o Brasil não teria capacidade de produzir vacina também? Óbvio que teria, pelos cérebros que tem, pela estrutura que tem, do ponto de vista público e do ponto de vista privado, e, no entanto,
nós ficamos à mercê de não termos acesso às vacinas. Da mesma forma diz respeito aos medicamentos, enfim. Então, esses são os principais pontos, além da questão da gestão do trabalho, da educação e saúde, que nós queremos retomar, reabrir uma discussão com os setores que estão à frente do Sistema Único de Saúde, com a sua força de trabalho, e o retorno da gestão compartilhada e do controle social. Estabeleceu-se no Brasil um federalismo de confrontação, inclusive na área da saúde, e nós queremos restabelecer os pactos que foram uma das marcas principais do Sistema Único de Saúde desde a sua formação. Então, essa agenda, nós temos aqui concordância com a maioria esmagadora desses pontos. Não posso dizer que tenho com todos os pontos, porque alguns a gente não discutiu ainda, mas nós temos alguns esforços para fazer. Primeiro, devolver a capacidade regulatória ao Estado brasileiro. É inaceitável a liberação criminosa da venda de agrotóxicos que está acontecendo no nosso país, tirando da Anvisa e passando para o Ministério da Agricultura o controle disso aí. E mais, a legislação que está no Congresso Nacional, e que eles querem, inclusive, que esse controle e fiscalização passe para os próprios produtores quando se tratar de alimentos para consumo no Brasil. Lá para o exterior, não, você vai ter a fiscalização adequada, mas o alimento que nós vamos consumir vai ser fiscalizado pelo próprio produtor do alimento, produtor da carne, enfim. Além de toda uma agenda que a gente já tem consenso de há muito tempo, sobre a questão do álcool, sobre a questão do controle da poluição do ar, sobre a questão da atividade física, além de tudo aquilo que diga respeito à questão da promoção à saúde. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, tentei rapidamente falar das duas coisas e estou à disposição para a gente poder aprofundar um pouco mais. Eu queria só concluir dizendo isso, que mais do que nunca, nós vamos precisar desenvolver um trabalho de conscientização das pessoas. Se já era antes difícil, né, se trabalhar esses temas com a visão negativista, negacionista, anti-ciência, não é? Esse trabalho vai ser redobrado. Como você falou, coisas que é impossível a gente pensar. Médico se colocando contra a vacina, médico defendendo tratamentos cientificamente provados como ineficazes para o enfrentamento a uma doença. Então, imagine como isso é na cabeça das pessoas hoje nesse mundo das redes sociais e da forma como ele funciona. Então, vamos ter que ter muita disposição, e o que eu posso dizer a vocês aqui é que a disposição do presidente Lula, a disposição de um futuro governo nosso, se nós ganharmos, será de a gente fazer um esforço coletivo para enfrentar essas coisas. É muito assustador. A gente não tem, às vezes, a dimensão da regressão histórica que nós tivemos em inúmeras áreas, não é? A regressão nas políticas públicas, e a gente está pensando como se o tempo tivesse parado. Não parou. Hoje tudo é muito pior. O nosso esforço é um esforço redobrado. A gente estava conversando aqui com Vera, com Tânia, que nós trabalhamos muito nesse debate da política antitabagista, principalmente na questão da prevenção do agro. Nós tivemos dificuldades dentro do governo. Tá? Havia segmentos, setores que levantavam a questão econômica, parlamentares, como é que vai fazer se vai erradicar a plantação de fumo, aí vem o argumento de que vem do Paraguai, vem por contrabando, não era uma coisa fácil. Imagine agora que você tem uma parcela organizada, né, para discutir essas temáticas. Não sei se vocês lembram, o governo Bolsonaro quase chegou a baixar os impostos sobre cigarros com esse argumento. Então, são muitos problemas que a gente vai enfrentar. Não é?
Agora, por outro lado, o que você falou, que ele falou também, o Ricardo, não, João, né? Falou também, é um fator que nos ajuda, é o aspecto de que não tem mais problema isolado, não é? As coisas são muito interligadas, então também você tem condição de produzir um esforço que envolve muito mais gente, não cada um no seu quadrado. Então, por exemplo, discutir saúde sem discutir meio ambiente é impossível, não é? E aí nós vamos ter que ter a capacidade de, dentro do governo, dentro do parlamento, dentro da sociedade, estabelecer essa discussão e ações conjuntas que sejam importantes. Não existe também país, não existe Estado, nação que tenha os seus problemas. Então, a temática, o debate internacional, objetivos internacionais, eles também precisam ser trabalhados. Quando a gente botou aqui no nosso programa, o Brasil precisa enfrentar, trazer para si novamente o protagonismo que já teve na política internacional de saúde. É fundamental. Por exemplo, nós temos que ser atores importantes para dizer que no mundo ninguém deve consumir alimento que seja derivado de ação contra o meio ambiente, de grilagem de terra, de trabalho infantil. Não é, de trabalho infantil, de coisas assim. Não é verdade? Então, nós vamos ter que saber identificar como a gente pode trabalhar em termos setoriais, mas também em termos internacionais, em cima de uma agenda que seja do interesse de todos. Onde você vai agora, não é, por razões, não são razões, digamos assim, como é que eu diria, afetivas, são interesses, não é? O que tem de gente aí querendo financiar projetos que tratem de transição energética, que tratem de preservação do meio ambiente, muito grande. Então a gente também tem que utilizar isso ao nosso favor. Eu acho que essa é muito terrível o quadro que está aí, mas existem oportunidades. Vai depender de a gente ter um governo, inclusive o Brasil, que é um país que tem condição de liderar, pelo menos aqui na América Latina, uma série de ações, pode cumprir um papel como esse. Então eu queria primeiro fazer essa colocação. Aí, por exemplo, as temáticas intersetoriais, como foi o CONIC, essas coisas todas nós vamos rediscutir, vamos retrabalhar. Nós temos que ter alternativas, porque a dependência desse tipo de economia aumentou ainda mais, não é? Especialmente nesse período que a gente está vivendo, que é terra de ninguém, não é? Então nós vamos ter que começar a trabalhar o que é que a gente vai fazer para substituir essas coisas. A outra coisa que eu queria salientar aqui, acho que foi falado pelo Alexandre, que é uma preocupação com as doenças negligenciadas. Nós colocamos aqui também no nosso programa. Infelizmente, no Brasil, nós não estamos conseguindo debelar, não estamos conseguindo eliminar doenças como a hanseníase, doenças como a tuberculose e outras. Então, se nós vamos discutir um complexo industrial, econômico para a área da saúde, num país que tem um sistema único com 175 milhões de pessoas que consomem, que utilizam exclusivamente esse sistema, mais 40 e poucas que são do sistema privado. Boa parte do gasto privado é medicamento, etc. Por que nós não podemos, na construção de um setor como esse, de investimentos que a gente traz, ter um compromisso de que essas empresas invistam para a gente encontrar soluções adequadas para enfrentar as doenças negligenciadas? Por que é que hoje em dia você administra um comprimido o dia para quem tem AIDS em algumas coisas e você tem que fazer durante 6 meses, 1 ano, um tratamento com tantos comprimidos por dia? Será que não existe tecnologia capaz de resolver isso? Para facilitar, tem que ter. Então, quando a gente for discutir essas coisas, nós temos que pensar também sobre isso.
doenças negligenciadas ao lado das doenças crônico-degenerativas, né? Bom, esse tema da atividade física, eu acho que ele eu queria falar de um exemplo que nós construímos e que o Luciano tem razão, depende de quem está à frente. Lá em Recife, em Pernambuco, nós construímos um programa que chama Academia das Cidades, que funciona da seguinte maneira. A gente pega uma área qualquer, do setor público ou desapropria, e ali monta um espaço de convivência que tem, ao mesmo tempo que lugar onde você senta, conversa, joga xadrez, joga dama, etc., também tem pista, também tem algumas coisas para você fazer atividade de musculação, e você tem uma supervisão de nutricionista, e você tem uma supervisão de professores de educação física, e ali cada pessoa que se inscreve para participar faz um pequeno levantamento. Se tem diabetes, vai para a unidade básica de saúde mais próxima. Se tem hipertensão, vai também para a unidade, por aí vai. E isso nós tivemos, inclusive, estudos que foram feitos pela OPAS, recebemos um prêmio na época, de que nós conseguimos minimizar alguns problemas, ter diagnósticos e minimizar alguns problemas, e um incremento grande de pessoas participando dessas atividades físicas. Mas mudou o governo, mudou a política. Esse aqui é o grande problema. Depois surge um problema legal. Não, isso não pode fazer com o dinheiro da saúde. Tanto que o Ministério da Saúde criou a Academia da Saúde, mas não teve a mesma dimensão. Então, é outra coisa que vai exigir a gente sentar com, não sei se vai ter Ministério das Cidades, mas tem que sentar, saúde com cidades, para discutir essa coisa, para ver a questão. Hoje já há, por exemplo, uma ação muito articulada por onde a gente anda a ver, que é de construção de ciclovias, das pessoas andarem mais de bicicleta. Então, vamos estimular essas coisas também. O problema das redes sociais é uma outra questão importante, né? Nós estamos tentando aqui no Brasil fazer algum tipo de regulação, está lá no Congresso Nacional, no Senado foi aprovada uma legislação e está hoje na Câmara, não foi votada ainda, de uma maneira que nós tenhamos uma lei que não impeça a liberdade de expressão, mas que ao mesmo tempo possa combater as fake news, essa coisa toda. Eu não tenho dúvida de que isso vai caminhar, mas isso também é um processo, como você falou, tem que ser mundial, porque as fronteiras não existem nesse campo. Bom, e outra coisa que eu queria falar, que foi abordada aqui, é o problema da regulação, não é? Especialmente no que diz respeito a essa questão dos alimentos, né? Como eu falei, a gente devolver à Anvisa esse papel de atuar no que diz respeito aos alimentos saudáveis, a questão da utilização dos agrotóxicos. Esse tema da rotulagem é muito importante, não é? Engraçado que eu passei por uma experiência que foi pessoal, assim, interessante. No Uruguai você tem uma rotulagem muito mais, né? Eu sempre vou ao Uruguai porque eu faço parte do Parla Sul, né? E às vezes a gente vai ali no supermercado para comprar. Um dia que eu cheguei tarde, eu vou comprar alguma coisa para comer. Eu não comprei quase nada, porque eu chegava aqui, eu olhava, gordura em excesso, açúcar em excesso, não sei o quê, mas foi importante. Se eu tivesse sido aqui no Brasil, eu teria comprado todos aqueles ali e eu não teria informação, não é? Então, a informação é um negócio importante para a gente trabalhar e nós precisamos resgatar isso aí. Bom, era isso. Eu quero dizer para vocês que esse texto que vocês mandaram, a gente já colocou lá na nossa plataforma
como um dos que vai ser referência para a discussão na transição. Certamente, muitas ideias que estão aqui, nós vamos debater. Nem tudo são flores, vai ter coisa aqui que vai ter dificuldade de discussão internamente dentro do governo, mas é assim mesmo, né? Vai ter dificuldade de discussão dentro do Congresso Nacional, mas eu acho que o objetivo é a gente poder fazer isso, conquistar a mente das pessoas num momento tão difícil como esse, porque não só para terminar mesmo, não só a gente vai encontrar uma contra-agenda, como isso de uma forma organizada, né? Não minimizem o peso que uma bancada negacionista, que defende essas ideias, vai ter no Congresso Nacional, mesmo que mude o presidente da República. Esquecemos de falar aqui de um assunto relevantíssimo, essa coisa das armas, né? É verdade. Falar em promoção da saúde, em saúde, a gente não discutir esse liberou geral que nós estamos vivendo hoje, né? Mas tá bem, obrigado.